Hey guys, what's going on? Welcome to another class, and today we're going to start 8A. Então hoje a gente vai começar a lição 8A. E vamos lá. So look at exercise number 1, alright? Which of these working pairs, which of these words do you know? Okay? So let's see the vocabulary. Então vamos aqui ver o vocabulário, ok? Primeiro aqui temos a customer, alright? E muitas vezes eu vejo muita gente perguntar assim, pô, mas a gente não pode usar client também? Pode, mas client muitas vezes dá a ideia de que é um cliente de serviços e não serviços e produtos. Então muitas vezes você vai ver aí customer, tá? Quem mexe aí com TI, essas áreas de programação, desenvolvimento e afins, aí sim, talvez veja lá client, ok? Então vamos lá, ó. Customer é cliente. A report, ok? A report is um relatório, ok? Notes seriam notas e cuidado, tá? Porque nota de escola e tudo mais, aí seria grade, alright? Grades. Grades são as notas, não tem nada a ver com grade, nem nada, ok? E notes aqui seriam assim, ó, as notas que eu tô tomando aqui. Então, quando você vai para uma aula e você vai tomando nota de algo, ok? You take notes. The next one is a letter, ok? Seria uma carta, tá? Ou literalmente uma letra também, mas aqui no caso a gente vai estar falando de uma carta, ok? Next, we have a message, que seria uma mensagem, alright? A message. The next one is a contract, alright? A contract is contrato, um contrato. Lembra que aqui todas que tem aqui o a or an antes delas já designa que é apenas uma, ok? Então a próxima, a company, que é uma empresa, uma companhia, alright? A meeting, que é a reunião, né? Uma reunião ali que você vai fazer. E a última, a conference, que é uma conferência, alright? Alright, so guys, letter B, okay? Work on your own. Which word or phrase does not go with the verb, okay? Então aqui, qual que seria a palavra que não conecta com o verbo que não conecta com a palavra, né? Em si. Então veja bem a primeira, ó, write, e ele deu 3 opções. A primeira que já está tirada é a customer, write a report, write a letter. Então assim, escrever um cliente não faz sentido. Write a customer, tá errado. Não tem nada a ver. E aí os demais, write a report, escrever um relatório, e write a letter, escrever uma carta, fazem sentido. Então é por isso que a gente tirou aqui a customer, ok? Então continuando aqui, vamos lá para a próxima. Eu vou dar aqui um tempo para você, né? Você pode pausar aqui o vídeo e em breve você volta para a explicação, ok? Alright, vamos lá. Let's go. Let's do this. All right. So number 2, answer the phone. Answer the phone is okay. Answer notes, and answer an email. Answer an email is okay. So answer notes is wrong, porque você não responde a notas, né? All right. Take contracts, Take contracts tá errado. Você não toma contratos, né? Take messages, ok. Você tomar nota de algo, não tomar uma mensagem quando alguém liga ou algo do tipo. E take notes também está correto, porque take notes seria tomar nota de algo, ok? So take contracts is wrong. The next one, sign a contract, sign a letter, sign a meeting. O errado aqui é sign a meeting. Você não assina uma reunião. Work for a company, trabalhar para uma empresa, ok? Work in an office, ok? Work a report, Se a gente falasse trabalhando em um relatório ou algo do tipo, a gente colocaria work on a report, ok? Então essa proposição ali seria importante. Caso contrário, fica somente trabalhar um relatório, o que nem no português faz sentido, ok? Go to a meeting, ok? Go to a contract, Você não vai a um contrato, ok? E go to a conference, it's alright, it's okay. Write to a contract, this is wrong. Write to a customer and write to a company. Aqui, repara uma coisa, se fosse write a contract, escreva um contrato, beleza, ou escrever um contrato, né?
Agora, como é write to, você está escrevendo a alguém, escrevendo para alguém, ok? Write to a customer, beleza, escrever a um cliente. E write to a company, escrever a uma empresa. Então, certinho. Alright guys, so welcome to the next part of our class. So now, take a look at this, help with grammar, ok? Agora a gente vai ver um pouco de gramática. Então aqui a gente tem o present continuous, positive e negative. O presente contínuo, ele nada mais é que o gerúndio, ou seja, coisas que estão ocorrendo. Por exemplo, eu estou dando aula. Eu estou aprendendo algo que está ocorrendo naquele momento. É o gerúndio. Então veja bem, ó. Are the sentences about now or every day? Então eu coloquei aqui algumas sentenças, né? Algumas frases. E aí vamos ver se elas estão falando sobre agora ou todo dia. Veja bem, I am studying, né? O ing, que é o que a gente vai começar a ver agora, ele nos mostra que a ação ela está ocorrendo. Então, a gente está falando aqui, eu estou estudando, tá? Qual que seria a diferença se fosse para todo dia? I study. Se fosse um hábito seu, você diria simplesmente I study. Não teria a necessidade do verb to be, né? E também não teria necessidade aqui do ing, ok? Por exemplo, a próxima, I am working. Eu estou trabalhando. Né? Outro exemplo, I am giving class. Eu estou dando aula. Então, todas essas ações, essas atividades estão ocorrendo naquele exato momento, ok? Então, vamos ver isso aqui na prática. Ó, aqui está a regra, na letra B. We use be, né? Lembra que o verbo to be seria ali is, are, am, plus the verb, plus ing to make the present continuous. Então, isso quer dizer o quê? A gente vai ter o nosso... Deixa eu trocar aqui de cor. Nós vamos ter o nosso sujeito, né? Que no caso, ó, I. Seguido dele tem o verbo to be, que ele tem que ser o nosso conector ali, né? I am, o verbo, né? Study, com ing. Simplesmente isso, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Aqui no exercício ele fala fill in the gaps with apostrophe m, apostrophe re, aren't, apostrophe s, or. Então aqui a gente vai justamente preencher, né, com essas opções aqui. Então vamos lá. Os conectores aqui para I, a gente fala I am, ou seja, aqui vai ser I'm, certo? You, we and they a gente conecta com are, ou seja, vai ser o apóstrofe RE, tá? Então já eliminamos dois aqui. E o he, she and it, ele sempre conecta com is, ou seja, o apóstrofe S, ok? Aqui o verbo ing, vamos imaginar aqui study, tá? Com o verbo ing vai ficar studying, né? Estudando. Então, vamos imaginar aqui que seja negativo. Aqui no caso, mesma coisa. Ó. Aqui eu utilizei I'm, então aqui também I'm not. A única diferença é que a gente vai acrescentar aqui o not, ok? You, we and they, apostrophe re, verb ing, ok? He, she and it, apostrophe s, ok? Então veja bem, se fosse negativo, vamos imaginar aqui, vamos transformar essas frases aqui de cima em negativos, ó. I am ou I'm, tanto faz, not studying. Então vamos supor que você queira falar, eu não estou estudando, I'm not studying, ok? Essa daqui, no negativo, mesma coisa, ó. Depois o verbo to be, o not. Então, I'm not working. Eu não estou trabalhando. E por fim, essa daqui, ó, a gente vai falar que eu não estou dando aula. I'm not giving class. Tudo bem? E é isso. Não tem segredo. É simplesmente isso, ok? Letter C. Write the ing form of these verbs. Beleza. Então aqui ele quer que a gente acrescenta o ing, né, nesses verbos. Então vamos lá. Make vira making. A gente precisa tirar o e. Study vira studying. Ok? Sit vira sitting. A gente precisa dobrar o t. Look is looking. Going. Running, writing,
living, and stopping. Ok? Não tem segredo. E no inglês a gente tem uma regra que a gente chama de CVC, né? É o consonant, vowel, consonant, consoante, vogal, consoante. Então veja bem aqui, ó, por exemplo, no sit, né? A gente precisou dobrar a última consoante, que foi o T. Por quê? Porque ela faz CVC, ó. S é uma consoante, o I é vogal e o T é uma consoante novamente. Então por isso que a gente acaba dobrando. Aqui no stop ocorre a mesma coisa, ó. Vamos ver aqui, o T é consoante, o O é vogal e o P é consoante novamente. Então você dobra a última letra e acrescenta ali o ING, ok? Então é uma regra que a gente tem ali para fins de gramática, escrita, tudo bem e tudo mais, né? Mas tá tudo bem e não é algo complicado e você consegue tirar isso de letra, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui, a gente vai preencher essa conversa, ok? Então vamos lá. Danny, are you busy? Então, Danny, você está ocupado? E o Danny fala assim, well, I'm writing a letter. Então, veja bem, essa palavra aqui, muita gente fica em dúvida, né? O que é isso? É simplesmente o que a gente chama de um filler, que nem no português que a gente fica, e a gente não fica assim, às vezes, para procurar alguma palavra, a mesma coisa ocorre no inglês. Então, no inglês, eles vão usar ok? Então, simplesmente isso, né? Ele está falando assim, bem, eu estou escrevendo uma carta, ok? E aí a Liz, por sua vez, ela fala assim, can you take notes at the meeting, please? Então, você consegue tomar notas na reunião, por favor? E ele fala, why me? Look, Bob, the newspaper, ask him. Então, ele já está assim, ele está argumentando contra, né? Porque parece ser a chefe dele. E falando assim, por que eu? Olha o Bob. E aí a gente vai preencher aqui essa lacuna, né? O Bob tá lá com o jornal. Pergunte a ele. Só que o ask him, em inglês, ele não é necessariamente somente pergunte. Ele também pode ser de pedir. Então ele tá falando, pede a ele, tá? Então aqui, para fazer sentido, a gente vai colocar assim, ó. Why me? Look, Bob... Opa. Deixa eu colocar aqui para escrever. Bob is reading the newspaper. Ask him. Porque ele tá falando assim, ó, veja o Bob. O Bob, ele tá lendo o jornal. Então, dá a ideia que ele tá fazendo nada, né? Ele tá à toa. E aí, a Liz, ela vai falar assim, ó, he not read the newspaper. Como que isso aqui vai ficar? Verb to be, not. He is not reading. Ele não está lendo. Ele tem que lembrar do ing no final da palavra. He is studying the business pages. Então, ela defendeu ele, né? Falando assim, ele não está lendo o jornal, ele está estudando as páginas de negócio. Hoje a gente não usa mais jornal, mas seria justamente aquela parte de que a gente teria de negócios, de business, né, em si, talvez de ver o preço de ações e afins. E aí, continuando, o Danny fala, well, ele está esperando ali, né? Ele está guardando algo. Então, ele vai falar, well, I am waiting. I am waiting. Então, lembra que depois do I, a gente não usa is nem are, a gente usa am, ok? Ou, é claro, a gente poderia ter abreviado isso com, well, I'm waiting for a phone call from New York, ok? E aí, continuando, Liz fala, they... Aqui, como vai ser negativo, vai ter que ser o aren't, né? They aren't working, ok? They aren't working in New York now, Danny. It's 5 a.m. there. Ok. E aí a gente tem a opção aqui de go. E como a gente precisa do verbo to be antes, I'm going now. Which room? Então veja, nessa última parte aqui, a Liz ainda falou mais em diante, né? Olha, eles não estão trabalhando em Nova York agora. São 5 horas da manhã lá. E aí o Danny ele não tem mais opção, ele fala, ok, eu vou lá agora. Qual que é a sala, né? E é isso, nada demais, né? O contínuo em inglês é simplesmente isso, não precisa se preocupar, nem ter medo quanto a ele. Então vamos lá para a próxima parte agora, ó. Aqui a gente vai criar algumas frases para utilizar isso, ok? Work in pairs, it's 10:05 a.m. What are these people doing now, do you think? Então aqui tá falando, ó, são 10:05 da manhã,
E repara, em inglês, quando são 10 e 5, a gente não pode falar 10:05, é 10:05, ok? What are these people doing now, do you think? Então, eu quero saber o que você acha que essas pessoas estão fazendo agora. Então, vamos pensar aqui, ó. A Janet, né? Quando a gente vai criar uma frase falando o que você acha, o que você pensa, em inglês a gente vai usar essa palavra mágica aqui, I think. Think é literalmente pensar, tá? Então ele fala, I think Janet's having a meeting. Então, Janet, esse apóstrofe S aqui é o referente a is, né? I think Janet is having a meeting. Então, beleza, the Janet já está feito. The Tamara Brothers seria o pessoal ali que eles vão ter uma reunião, né? São os irmãos Tamara, né? Deve ser o sobrenome deles. Então, a gente diria assim, ó. The Tamara Brothers. Como são irmãos, é mais de um, a gente não usa is, a gente usa o are, porque Tamara Brothers seria duas pessoas, né? A pluralidade ali que há. Então, the Tamara Brothers are studying. Vamos colocar assim, eles estão estudando, tá? E aí a gente poderia falar, eles estão estudando economia, estão estudando o que for, tá? Então, vamos continuar aqui pro Danny. Ó, Danny is writing a paper. O Danny, ele está escrevendo um paper, que a gente fala, seria um artigo, né, um estudo, um caso, algo assim do tipo, algo mais formal, tá? E o Frank, por sua vez, Frank is working in room 5. Então, eu falei que o Frank ele está trabalhando, e além dele estar trabalhando, ele está trabalhando na sala, né, ou quarto 5. Aqui, por se tratar de trabalho e tudo mais, a gente já entenderia que seria uma sala ou algo assim do tipo, ok? E aqui, para a gente recapitular, a gente usa o is justamente porque he, né, nesse caso, que é ele, né? A gente está referindo ao Danny ou então ao Frank. No caso da Janet, a gente está referindo a she, por tratar de uma mulher, e a gente usa o is da mesma maneira. E Tamara Brothers foi onde foi um pouco diferente porque a gente está referindo a duas pessoas, ok? E aí, continuando, veja bem aqui. Então, veja bem aqui alguns exemplos, né, para a gente saber como fazer a divisão ali das palavras em si, né? Então, a gente tem aqui ó, o question word, que é o where, what, how, who, né? São aquelas palavras-chave, que seria onde, quem, quando e, enfim, outras ali. O nosso auxiliar, que vai ser is, are, or am, o verbo to be. O nosso sujeito, né? Aqui a gente tem o caso de Frank, tem the taxi e outros pronomes ali, né? They, eles e he, ele. E os verbos na forma de ing. Então veja bem o primeiro exemplo aqui, ó. Where is Frank calling from? De onde o Frank está ligando? Veja bem o próximo, ó. How is the taxi moving? Como que o táxi está se movendo? Sei lá, a gente vai perguntar ali sobre gasolina, álcool, algo assim do tipo, ou realmente houve ali algum problema com o táxi em si, né? O próximo, ó. Who are they talking to? Com quem eles estão falando, tá? What is he doing tomorrow? O que ele vai fazer amanhã, o que ele está fazendo amanhã, ok? Então aqui são alguns exemplos que a gente tem para utilizar. E aí vamos lá para o exercício em si. Write positive and negative short answers for these questions. Então aqui é o momento que você vai pausar, você vai fazer esse exercício e já você volta para assistir aqui a resposta, ok? Então vamos lá para os short answers. Am I working here today? Yes, you are. Or, no, you aren't. Okay? Is Janet answering her phone? Vamos lá. Yes, she is. No, she isn't. Are they having the meeting now? Yes, they are. Or, no. Opa, esqueci aqui de colocar o pronome. No, they aren't. No, they aren't. Então, repara, sempre a gente voltar no pronome, né? E depois o nosso conector, are, aren't, is, isn't, e assim em diante, ok?
Is Janet answering her phone? Yes, she is. Mesma coisa, tá vendo? Pronome, depois o verbo to be. No positivo ou negativo. E novamente, não há segredo quanto a isso. Alright, guys. Então agora vamos aqui ver outro exemplo. Então veja bem o que a gente vai fazer agora. It's now 6:30 p.m. Frank is talking to his wife Karen on the phone. Make questions in the present continuous. Então agora a gente vai fazer ali as perguntas no presente contínuo, né? Porque agora são 6:30 da tarde, né? E o Frank está lá falando com a esposa dele, tá? Então eu vou dar um tempo aqui para você fazer esse exercício, criar ali as perguntas e já você volta para nos assistir, alright? Então vamos lá. Aqui na primeira, o Frank tá falando com a Karen, né? Sua esposa, Karen. E ele fala, Hi, it's me. E aí a Karen, ela fala assim, Hello, love. E aí ele deu ali as palavras. Como a gente precisa fazer no presente contínuo, a gente tem que começar aqui com o verbo to be. Are, né, depois o sujeito, Are you working late this evening? Pronto, tá vendo? Resolvemos a nossa pergunta ali. E aí o Frank, agora né, de baixo, ele vai falar, No, I'm having a drink with Liz. I signed the tomato contract today. Então ele deve estar feliz, que olha bem. Ela perguntou se ele vai trabalhar até tarde, e ele falou, não, eu tô tomando um drink aqui com o Liz, né? Eu assinei o contrato dos Tomato Brothers hoje, né? Então ele conseguiu ali fechar aquele contrato ali com o pessoal, então ele deve estar contente, tá aproveitando ali, né? Aí a Karen fala, oh, that's fantastic. Agora a gente precisa criar aqui a pergunta, ó. Ele deu pra gente, you have a nice time. Como aqui a gente vai utilizar o presente contínuo, a gente vai perguntar, você está tendo não faz muito sentido em português, né? Você está tendo um bom tempo, né? Isso quer dizer assim, você está aproveitando, você está gostando. E aí, essa pergunta vai ficar então dessa maneira, ó. Are you having a nice time? Talvez quando você estava fazendo o exercício, inclusive, você achou estranho, né? Porque não faz sentido quando a gente traduz para português. Mas have a nice time é justamente você aproveitar algo, tá? Então imagine que você vai viajar amanhã e fala assim, ok, have a good trip, have a nice time. Então, né, tenha uma boa viagem e aproveite, ok? Alright, continuando. Aí o Frank agora vai falar, yes, thanks. E aí ele quer saber, what you do, né? O que você está fazendo? Como é contínuo, isso daqui vai virar, what are you doing? What are you doing? O que você está fazendo, ok? E ela fala, I'm making dinner. Estou fazendo a janta. The kids do their homework. Então veja bem, como é contínuo, vai ficar, the kids are doing their homework. Tá vendo? É bem tranquilo. Homework. Então as crianças estão fazendo a tarefa de casa deles. E aí, no, they're not. Ah, sim, é por isso que não fez sentido. Olha bem. Aqui em cima tinha que ser uma pergunta na realidade, né? Então vai ficar, are the kids doing their homework? E aqui é até bom, porque dá para mostrar para vocês, tanto no interrogativo, quanto no afirmativo. Se ele estivesse afirmando, né, ou se a Karen estivesse falando, ela estaria falando assim, the kids are doing their homework. Eles estão fazendo as suas tarefas, né? Agora, como a gente está perguntando, altera aqui, né, para are the kids doing their homework? E aí sim faz sentido, porque embaixo ela vai falar, no, they're not. Então ela tá meio preocupada com isso, né? Ela não estava talvez esperando essa pergunta, né? E aí o Frank ele pergunta, ué, então o que eles estão fazendo? E aqui vai ficar, what are they doing? What are they doing? They're watching TV. Então o que eles estão fazendo? E ela responde, eles estão assistindo TV. Alright guys, so that's it. That was today's class. I hope you enjoyed it. And if you have any questions, just go back to the original video and watch it again. If you have any questions at all, just message us and we'll get back to you as soon as possible. Alright? Have a great day and I hope you enjoyed the class.